Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre um personagem extremamente especial que todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo conhece e que tem milhões e milhões de adaptação por aí no cinema, na televisão, no teatro. Eu tô falando sobre o detetive Sherlock Holmes. Atualmente, a BBC ela tem feito uma série que traz o Sherlock Holmes para os dias atuais. É uma série que eu recomendo muito. Os criadores da série já falaram em entrevista que eles gostam muito, que eles amam, a versão favorita deles é uma versão que foi feita primeiro pela Fox e depois pela Universal, que é uma série de 14 filmes do Sherlock Holmes, interpretados pelo Basil Rathbone como Sherlock Holmes e Nigel Bruce como Dr. Watson. Feitos de 39 a 46, trazem o Sherlock primeiro na era vitoriana e depois na época atual que foi feito os filmes, ou seja, nos anos 40. Então hoje eu quero falar sobre esses 14 filmes do Sherlock Holmes e mostrar para vocês algumas das referências que esses filmes tiveram nessa série de TV. Bom, a Fox comprou os direitos para fazer esses filmes sobre Sherlock Holmes. Então ela fez o primeiro, que foi O Cão dos Baskerville. O primeiro foi O Cão dos Baskerville, que foi feito em 1939. E esse filme traz no elenco Basil Rathbone e o Nigel Bruce. Basil Rathbone ficou muito contente pela oportunidade de fazer isso, porque ele já tinha feito teatro e ele estava no cinema, só que ele estava fazendo mais papel de vilão e tudo. E essa oportunidade de fazer Sherlock Holmes foi ótimo para ele, principalmente porque o Sherlock Holmes, principalmente nesses filmes, que é uma coisa bem fiel aos livros, ele tá sempre criando disfarce, então desconfie, se você tá assistindo um desses filmes, o Sherlock desaparece, aparece um cara bem peculiar, com uma voz estranha, ou com um sotaque bem carregado, ou então com uma barba e com uma roupa muito assim, barba, muito cabelo estranho, coisas assim, então você desconfie que provavelmente é o Sherlock ali no meio disfarçado. É uma coisa que a série britânica não faz, os disfarces são bem sutis, e talvez porque eles achariam meio ridículo o Sherlock atual começar a usar uma barba falsa e coisas assim. Mas você vê que tem momentos em que ele de certa forma se disfarça, mas fingindo uma personalidade, não exatamente se vestindo de uma maneira diferente. Nigel Bruce faz o Dr. Watson, que pode dividir opiniões, porque ao mesmo tempo que ele é muito dócil, é um personagem que a gente acaba se apegando, gostando muito dele desde o começo, ele também pode ser um personagem meio bobão, mas um alívio cômico na maioria das vezes do que realmente um personagem ali da ação. Gosto bastante dele como Watson e eu acho até que ele é mais médico do que o Dr. Watson da série britânica, porque você percebe, qualquer pessoa que chega com ferimento, quando alguém tá passando mal, alguém tá tentando dormir e não consegue, ele tá lá assim, vou te receitar um sonífero, aí quando tem alguém machucado ele vai lá e sempre já tá dando uma olhada, uma examinada no machucado. E você não vê o Watson da série ser muito assim, ele é mais um Watson da ação, claro, porque ele é um militar, só que ele é um médico, então apesar de ele ter os momentos médicos dele, ele não é aquela pessoa que você olha pra ele e fala, esse é o House, o Dr. House. Então ele é aquele médico, você espera que pra estar com o Sherlock tem que ser aquele médico top também, mesmo que não seja o cara que vê as pistas, porque o Sherlock mesmo fala na série, John Watson pode ver, do jeito que eu posso ler uma cena de crime, ele pode ler você. Mas a gente não vê ele sendo assim um médico tão inteligente nesse ponto. O Moriarty nessa série de filmes é interpretado por atores diferentes, isso é meio chato. Primeiro porque como começou o filme sendo da Fox, então eles tinham um ator lá pra fazer o Moriarty. Quando mudou de estúdio, o estúdio da Universal contratou os dois, o Dr. Watson e o Sherlock, e também a Sra. Hudson. Então, o Moriarty se perdeu no meio do caminho. Nesse período da Fox, o segundo filme, que se chama As Aventuras de Sherlock Holmes, também feito em 39, ele trouxe um Moriarty. Já no outro filme, Sherlock Holmes e a Arma Secreta, que foi o primeiro filme que o Moriarty apareceu da Universal, ele é outro ator. Já no outro filme, também da Universal, que foi Sherlock Holmes e a Mulher de Verde, um Moriarty diferente apareceu. Eu devo admitir que esse Moriarty é o que eu mais gosto, que é um ator que eu vi num filme do Charlie Chaplin. Então, na hora que eu vi ele lá, eu falei, achei muito legal isso. Então, isso é meio errado, porque assim, todo filme que o Moriarty aparece, o Moriarty morre no final. Só que aí ele vai lá e aparece em outro filme do Sherlock
vivo, e, tipo assim, ele tá sempre vivendo, então se você assistir essa série de TV e o Moriarty de repente voltar à vida, não se surpreenda, porque nesses filmes ele tá sempre voltando à vida, é uma coisa de louco. A personalidade do Sherlock, dos dois, é meio parecida, do Basil Rathbone e do que Benedict Cumberbatch faz. O da série britânica, ele é muito mais arrogante, ele é aquela pessoa assim, como ele mesmo diz, ele é um sociopata, então ele não quer estar perto das pessoas, ele quer se manter distante, ele tenta sempre estar longe dos seus próprios sentimentos e tudo mais. O personagem do Basil, para essa versão clássica, na verdade, ele é muito diferente disso. Ele é aquela pessoa super legal, super inteligente. Ele é aquela pessoa que não tá nem aí. Tipo, as pessoas fazem as conjecturas que eles querem. O Lestrade, que é um bobão também nesses filmes, ele tem as teorias dele. Ele fala que o Holmes, você fica deduzindo as coisas, não tem nada a ver. E ele não tá nem aí. O Watson também cria as deduções dele e ele só dá aquela risadinha e deixa a pessoa pensar o que quiser. Ele não tá nem aí porque as pessoas estão pensando. Ele vai lá, segue a pista e tudo. E geralmente você vê que ele tá sempre no controle da situação, que não tem nada a ver, que ele não tava em nenhum perigo. Porque o Sherlock Holmes, dessa série de filmes, ele é aquele herói clássico, aquele herói que não era tão desenvolvido psicologicamente, porque era sempre aquele herói confiante, que sempre consegue fazer as coisas, que sempre vence no final. Então a gente vê mais desenvolvimento desse jeito dele na série. E também tem muitas coisas que são fiéis ao livro nessa série. Ele tá lá, toca violino, ele fuma também, e ele também tem muitos disfarces. É uma coisa que você vê presente nos livros o tempo todo, o Sherlock Holmes se disfarçando pra algum caso. Só que eles já não tratam da parte das drogas, que é uma coisa que a série britânica trata, que ele às vezes tem aquele momento que ele quer usar drogas e tudo, tem meio que uma recaída e tudo, mas já os filmes eles não poderiam retratar, né? Principalmente nos anos 40. O Lestrade, eu acho que talvez ele seja mais bobinho do que o Lestrade da série. O jeito dele é mais engraçadinho, só que ele não é amigo do Sherlock como o Lestrade é na série. Não é do tipo que iria na festa de Natal, por exemplo, da casa do Sherlock. A senhora Hudson é uma personagem feminina mais vovó boazinha do que a gente vê na série do Sherlock. Porque a da série do Sherlock é tipo uma mãe, só que não é aquela mãe assim, boazinha. É aquela mãe que tá ali se preocupando, cuida, mas que dá as broncas quando é necessário. E você vê que a senhora Hudson ela é uma pessoa muito mais boazinha e tudo, que faz chá pra eles, que leva os clientes pra dentro e tudo, que leva os sustos quando o Holmes aparece do nada com uma fantasia nada a ver. Então ela é mais assim, né, nesses filmes. E nos filmes também, muitas mulheres são vilões. Você vê que muitas mulheres aparecem como ajudante do vilão e tudo, ou como... aliás, elas aparecem bastante como a comandante do crime mesmo, não aquela pessoa só que tá ali pra ajudar, mas aquela pessoa que realmente tá mandando. Isso é bem legal, na verdade, é aquela coisa meio femme fatale, uma coisa meio de filme noir. Nesses filmes, a Mary não aparece, o Mycroft não aparece, apesar dele ser citado, se eu não me engano, uma ou duas vezes, já ouvi eles citarem o nome do Mycroft, mas ele não aparece nesses filmes. E eu acredito que os criadores da série Sherlock da BBC se inspiraram bastante nesses filmes, que eles já admitiram gostar tanto. Eu espero que vocês tenham gostado, dá uma curtida lá embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Tchau, gente!